Pessoal, então vamos dar continuidade aqui às nossas aulas sobre origem da vida, né? Vamos recapitular. Essa é a terceira aula. Primeira aula, nós falamos sobre biogênese e abiogênese. Segunda aula, nós falamos sobre os experimentos de Oparin, Haldane e Miller. E nessa terceira aula, nós vamos falar sobre o quê? Sobre a evolução do metabolismo energético. Então vamos recapitular um pouquinho o que Oparin e Haldane disseram. Lembra? Atmosfera instável, descarga elétrica, raios solares incidindo direto, formação de compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos foram ser depositados nos mares primitivos, eles conseguiram se unir formando os coacervados. Esses coacervados, alguns cientistas dizem o quê? Se eles foram capazes de se unir para formar um coacervado que era um agrupamento de moléculas orgânicas, pode ter havido ali alguma modificação onde algumas proteínas se agruparam formando os ácidos nucleicos, a membrana plasmática, e a origem das primeiras células foi ali, através dos coacervados, tá? Então agora nós vamos ver duas hipóteses, a hipótese heterotrófica e autotrófica, para ver o que seria essa evolução do metabolismo energético. Então vamos começar. O que seria a hipótese heterotrófica? Lembrando, ser heterotrófico é aquele que não fabrica seu alimento, ele precisa de outra para se alimentar, ele precisa comer, né, entre aspas, outra coisa, ele não é capaz de produzir o seu próprio alimento. Bom, então eu sei que o primeiro ser daquela atmosfera foi um ser autótrofo, ou seja, ele precisou se alimentar de algo que tinha na atmosfera, tá? Essa atmosfera tinha oxigênio? Não tinha oxigênio na época, então era uma atmosfera sem O2. Se era sem O2, a única coisa que pode ter havido ali é fermentação. Então, os primeiros heterótrofos foram seres fermentadores. Eles conseguiam pegar os alimentos citados lá por Oparin, né, que houve a produção, os alimentos orgânicos, moléculas orgânicas, então eles conseguiam pegar esse alimento orgânico para produzir sua energia. Que alimento orgânico? Glicose, tá? Então ele pegava a glicose, quebrava a glicose e produzia energia. Então eu tenho, quando eu quebro a glicose, eu quebro em etanol, gás carbônico e energia. Só que a quantidade de energia produzida na fermentação é muito pouca. A fermentação é um processo muito rudimentar. Uma molécula de glicose vai produzir em média 2 ATPs de energia. É uma quantidade pouca, mas mesmo assim servia para ele. Então vamos imaginar a seguinte situação. Atmosfera primitiva, lotado de seres supostamente heterotróficos que faziam fermentação. Então eles começaram a fazer fermentação. Começaram a consumir a glicose do meio que foi citado lá por Oparin, que tinha sido produzido. Começaram a utilizar glicose. Chegou um ponto que a glicose já estava escassa, ou seja, o alimento escasso. O que aconteceu? Muitos heterótrofos morreram. A grande maioria, tá? E uma pequena maioria acabou sofrendo uma mutação. Que mutação era essa? Eles se transformaram em seres autótrofos. Então, o que seria um ser autótrofo? Ó, autótrofo é que produz o seu alimento, tá? Qual é o metabolismo que produz o seu próprio alimento? A fotossíntese. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o gás carbônico que estava em excesso no meio, mais água, mais a luz solar e a clorofila e produziram glicose, oxigênio e água. Então, notem que os primeiros seres eram fotossintéticos. Desculpa, os primeiros seres eram fermentadores, né? Então, eles faziam a fermentação, utilizavam a glicose e produzia gás carbônico. Começou a acabar essa glicose, então alguns morreram, outros se adaptaram, se transformaram em autótrofos. Os autótrofos pegaram o gás carbônico, produziam glicose e oxigênio. Lembra que eu falei na segunda aula que o oxigênio era tóxico? Esses seres que ficaram, eles começaram a fazer fotossíntese aleatoriamente. E aí, o que aconteceu com a quantidade de O2? A quantidade de O2 subiu muito, ok? Subiu muito, acabou ficando tóxica. Então, a atmosfera ficou tóxica. O que aconteceu? Outra seleção natural.
morreram a maioria, só sobreviveram aqueles que realmente eram resistentes ao oxigênio, que conseguiam utilizar o oxigênio. Aí vieram os seres que faziam a respiração aeróbica. Respiração aeróbica porque eles aproveitavam o oxigênio. Tá? Então eles pegavam a glicose do meio, porque, ó, lembra, na fotossíntese, a glicose foi devolvida para o meio, então tinha glicose. Pegavam a glicose do meio, mais o oxigênio que foi produzido aqui na fotossíntese, produzindo gás carbônico, água e energia. A respiração aeróbica é um processo energético muito bom. Por quê? Porque uma molécula de glicose produz mais ou menos 30 ATP de energia. Então é um processo onde a produção energética é muito maior do que a fermentação, ok? Então agora nós vamos ver a hipótese autotrófica.